Olá, está começando mais um Kefas Entrevista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre concurso público. Para quem quer prestar um concurso público, este é o ano, este é o momento certo. Só esse ano vão ser disponibilizados mais de 95 mil vagas. E quem vai falar comigo sobre este assunto é a Camila Miranda, ela que é advogada e professora de concursos públicos. Camila, seja muito bem-vinda novamente ao nosso Isabela. programa. Obrigada. Camila, o que deve ser levado em consideração na hora de escolher um concurso público, um cargo público? Isabela, é super importante que o candidato leve em conta o cargo público conforme o perfil dele. Existem algumas pessoas que se identificam mais com concursos da área da segurança pública, outras pessoas preferem concursos de bancos. Existem aquelas pessoas que são formadas e elas querem fazer concurso só na sua área de formação. Então a primeira coisa é, avaliando o perfil do candidato, ele definir o tipo de concurso, o tipo de área no serviço público onde ele quer atuar. É claro que nem todo mundo tem um perfil, né, de servidor público. Qual que é o perfil de quem quer prestar um serviço público? Qual que é o perfil dessa pessoa? Essa pergunta sua é super importante, Isabela. Realmente não são todas as pessoas que têm um perfil de servidor público. O servidor público, ele é antes de tudo uma pessoa que gosta de servir a coletividade. Então ele tem que gostar de rotina, de cumprir horários muitas vezes rigorosos, de trabalhar todos os dias fazendo a mesma coisa. Ele tem que ter um senso de legalidade, de cumprir as leis muito grande, que isso é importante. Agora, é claro que existem os benefícios, que são a estabilidade, as remunerações atrativas. Então, uma vez que você define, que você tem este perfil, que essa é a carreira na qual você quer atuar, aí é preciso iniciar a preparação. Uma pessoa que não gosta de rotina, então não é ideal o concurso público. Não pode ser servidor público. Muitas vezes a carreira no serviço público, ela te oferece a possibilidade de trabalhar uma vida inteira em um mesmo local, ou mesmo uma boa parte da sua vida, até que você escolha, né, continuar se preparando, tentar um concurso melhor. Então essa questão da adequação à rotina é super importante para você saber se você tem ou se você não tem um perfil de servidor. Agora, existem concursos públicos para quem está no ensino médio, quem tem um ensino médio completo, e para quem tem um nível superior. Como é que funciona? Se, por exemplo, eu já tenho uma faculdade e é viável para mim me inscrever num concurso de nível superior ou de nível médio, como que funciona? Tem uma preferência? Sim, existem basicamente 3 tipos de concursos públicos. Os concursos públicos que são de nível médio, e aí qualquer candidato que tenha um nível médio concluído, ele pode tentar. E dentre os concursos de nível superior, existem aqueles concursos para qualquer carreira de nível superior, e existem os concursos públicos de nível superior para a sua área de atuação. Então, por exemplo, aquelas pessoas formadas em direito, existe uma infinidade imensa de concursos que são para pessoas formadas em direito. Por outro lado, existem aqueles cargos que qualquer pessoa que possua qualquer nível superior, de repente uma licenciatura ou um bacharelado, pode concorrer. Então existem esses 3 tipos: nível médio, o concurso de nível superior em uma área de formação específica, e o concurso de nível superior para qualquer formação superior. Apenas relembrando, o concurso de nível médio tem alguns concursos também para o ensino técnico, por exemplo, para técnico em enfermagem, técnico em administração. Então também existe a possibilidade do ensino médio profissionalizante, o ensino médio técnico. Isso é muito bacana. E para quem só tem o ensino fundamental, por exemplo, existe algum tipo de concurso que ele possa prestar? Olha, cada vez menos. Durante algum tempo, existiam alguns cargos que eram para nível fundamental. Por exemplo, a maior parte dos concursos de guarda municipal, durante muito tempo, eles foram concursos de nível fundamental. Qualquer pessoa que tinha nível fundamental completo podia concorrer para a guarda municipal. E agora mas isso mudou. Ensino médio. Agora, os candidatos que vão concorrer para a guarda municipal também precisam ter ensino médio. Então, cada vez mais, você concluir os seus estudos, concluir o ensino básico, é importante até para tentar concurso público. Você falou a respeito de quem é formado em um determinado curso não necessariamente precisa prestar um concurso público daquela área, né? Ele pode ter o cargo, prestar um concurso público para cargo de analista
em outra formação. Como é que funciona isso? É super interessante porque tem algumas pessoas que escolhem uma faculdade, que escolhem um curso superior e às vezes elas não se identificam mais com aquilo, querem dar uma guinada, querem mudar de vida. E aí não necessariamente você vai ter que atuar na sua área de formação. Os concursos públicos, existem sim algumas vagas para analista que são para qualquer área de formação. Então às vezes uma pessoa, por exemplo, que concluiu um curso superior em uma área que ela não quer mais atuar, ela tem a possibilidade de, através do concurso público, mudar de profissão, escolher uma outra área de atuação. Camila, a gente vai continuar a nossa conversa no próximo bloco. E você que está nos assistindo, não saia daí. O Kefas Entrevista volta logo mais. O Kefas Entrevista está de volta e hoje quem está conversando comigo é a Camila Miranda e a gente está falando sobre concurso público. Camila, no bloco anterior a gente falou sobre como que deve ser a escolha, o que deve ser considerado antes de fazer o concurso público. E digamos que já escolhemos, já sabemos o cargo que a gente quer, o concurso público que nós queremos prestar. O que deve ser feito agora? Como que começa a preparação para o concurso público? Isabela, é super importante que o candidato ele esteja firme no objetivo dele. Então eu decidi que eu quero passar em um concurso público, esse é o meu projeto, esse é o meu objetivo de vida. Partindo daí, definindo que eu quero ser aprovado em um concurso público e definindo a área de atuação, eu vou estabelecer um cronograma de estudos. Por quê? Existem pessoas que elas têm muito tempo para poder estudar. Às vezes elas estão por conta, tem alguém ajudando, né? O caso do estudante que ainda mora com os pais, mas existem algumas pessoas que a realidade delas é conciliar trabalhos e estudo. E aí é necessário fazer um cronograma. Eu vou fazer um levantamento de quantas horas que eu tenho disponível para os estudos, né? Vou ter que conciliar isso com o trabalho. Então, eventualmente, o candidato ele vai ter que estudar no horário do almoço, ele vai ter que estudar à noite, depois que ele chega em casa do trabalho. Eventualmente, os fins de semana, de repente o sábado, vão ter que ser incluídos aí neste tempo de preparação. Então, organizar a sua agenda mesmo, estabelecer um quadro de estudos, cada dia eu vou estudar uma matéria diferente, de repente no fim de semana eu vou fazer exercícios, eu vou revisar os tópicos e, estabelecida uma rotina, eu vou ter que baixar os editais, ver quais editais que estão abertos, quais provas que ainda estão previstas e em cima disso aí estabelecer a preparação. Tem um jeito certo de montar esse cronograma, porque como você mesma disse, cada pessoa é um ritmo diferente, cada pessoa é uma realidade diferente. Tem mães, tem pessoas que têm que cuidar da casa, tem já estudantes, tem gente que faz faculdade, então cada um tem um limite diferente, né? Tem um tempo diferente para estudar. Como que deve ser feito esse cronograma? O que deve ser observado? Certo. É super importante observar o tempo que eu tenho disponível. Então você vai pegar o seu dia e você vai fazer uma divisão dos horários conforme os papéis que você vai desempenhar. Se você estuda e trabalha, do seu dia você vai reservar o tempo que você vai ter para o estudo e o tempo que você vai ter para o trabalho. Tem muitas mulheres que além disso elas são mães, elas se dedicam às tarefas domésticas, então o seu dia vai ter que ser organizado. Em alguns casos eu sempre recomendo aos meus alunos, aos candidatos, que passe a acordar uma hora mais cedo, porque é um sacrifício temporário que você vai fazer, tendo em vista a aprovação. Então, se você só tem, por exemplo, o horário de almoço para poder estudar e o fim de semana, você vai ganhar uma hora a mais do seu dia acordando mais cedo. Então, todo dia eu levanto às 7, vou passar a levantar às 6 e vou usar essa hora extra aí para poder estudar, para poder me preparar. Então, é uma questão de estabelecer uma rotina mesmo. Olha o seu dia, né? Nós temos 24 horas no dia, quantas horas eu vou dedicar ao sono, quantas horas eu vou dedicar às minhas tarefas domésticas, aos meus estudos, ao trabalho e quanto desse tempo aí que eu vou poder utilizar para preparação em concurso público. Uma dica que eu dou sempre para os meus alunos é andar sempre com material, com uma apostila, porque tem aquele tempo que você está numa fila de um banco, que você está esperando alguém para poder ser atendido, esperando num consultório médico, então use esse tempo aí para dar uma lida na matéria, são 20 minutos, meia hora que você vai ganhar a mais na sua preparação. Existe, assim, uma quantidade de tempo
que eu tenho que me preparar antes da prova ou antes do edital sair? Como é que funciona? Por exemplo, o concurso vai sair, eu já tenho uma data marcada para o concurso, para o dia da prova. Quanto tempo antes do dia da prova eu tenho que começar a estudar? Existem dois tipos de preparação. Aquela preparação que é feita quando o edital ainda não saiu, e aí o ritmo de estudos pode ser mais lento, você pode se dedicar a estudar as matérias principais, sem aquela pressão da véspera da prova. Por outro lado, como você falou, Isabela, se a prova já está marcada, se já existe uma data para a realização da sua prova, aí sim você precisa usar todo o tempo disponível, o maior número de horas possível para os estudos, você vai ter que dedicar para os estudos. Para quê? Para que você não chegue no dia da sua prova sem ter visto algum tópico do edital. Então o edital tem que ser liquidado. Se o edital já foi publicado e se a prova já está marcada, é realmente programar um tempo aí maior para o estudo, acordar um pouco mais cedo, como eu já falei, estudar nos fins de semana, de repente o sábado e um período do domingo vai ser utilizado para estudar, porque em véspera do edital o candidato não pode perder tempo. Então, é possível conseguir a aprovação mesmo que o edital já tenha saído? Sim, é possível. Nós temos vários casos de alunos que foram aprovados estudando depois da publicação do edital. Agora, não é a situação ideal. O mais importante é a pessoa estabelecer a preparação para o concurso público como um projeto de médio para longo prazo. Agora, se o edital já foi publicado, você precisa pegar firme, levantar o maior número possível de horas do seu dia para os estudos e ter em mente o foco absoluto voltado para a aprovação. Então, a gente também tem que pensar que quanto menos tempo a gente tiver, mais cansativo vai ser o estudo, né? E existe, assim, uma quantidade de horas específicas que eu tenho que estudar todos os dias? Depende da natureza do concurso. Tem alguns concursos que são mais difíceis, são mais concorridos. Por exemplo, os cargos públicos federais, dentre os concursos de nível médio hoje, são os mais concorridos, são os que oferecem uma remuneração mais atrativa, excelentes condições de trabalho. Então, essa questão da preparação de horas é muito complicado a gente dizer, até porque tem gente que tem mais horas disponível para poder estudar e tem gente que tem menos. Agora, para quem concilia aí trabalho e estudo, para quem tem outras atividades que precisa fazer no dia, é o mínimo de 2 horas ele tem que tirar aí para poder se dedicar aos estudos. Um tempo mínimo de 2 horas por dia. Camila, dá para estudar sozinho? Depende do perfil da pessoa. Até dá, só que a pessoa precisa de uma disciplina maior, né? Eu vou estabelecer um horário para o meu estudo. A pessoa que estuda sozinha, eu recomendo que ela não estude em casa, porque em casa nós temos muitas distrações, é a televisão, é a campainha, é o celular, as redes sociais. Então, para quem estuda sozinho, o ideal é o candidato, é o aluno, procurar uma biblioteca, procurar um espaço onde ele não vá ser incomodado, onde ele não vá se distrair com outras coisas que não é aquela disciplina, aquela matéria que ele estabeleceu para o dia. Lembrando que toda preparação ainda é pouco, né? A gente tem que sempre buscar preparar o máximo possível, porque é aí que a gente vai sair, né? Na frente. Com certeza. Quanto mais estudo, mais dedicação, maiores os resultados. Então a gente vai para um breve intervalo agora e você que está nos assistindo, não saia daí. O Quer Fazer Entrevista volta logo mais. O Quer Fazer Entrevista está de volta e a nossa convidada de hoje é a Camila Miranda, que é advogada e professora de concurso público. Camila, a gente estava falando no bloco anterior sobre a preparação, como que deve ser essa preparação. E realmente é muito estudo, muito tempo de dedicação. E além dessa preparação toda, o que a pessoa, o concurseiro, né, deve fazer para descansar a mente? Isabela, é muito importante o candidato separar um dia para o descanso dele. Se a sua prova já estiver marcada, o edital já está publicado, talvez você não consiga reservar um dia, por exemplo, os domingos, para você visitar a sua família, se dedicar às suas atividades religiosas, ir à igreja, para descansar. Mas, pelo menos um período de um dia, tente reservar para o lazer, para você se reunir com as pessoas que você gosta, se dedicar a outras atividades. Então, eu sugiro aos meus alunos que são
são candidatos, que são concurseiros, para estabelecerem, por exemplo, o domingo à tarde ou o domingo de manhã como este dia que vai ser dedicado para o lazer, para ele fazer as atividades que ele gosta, as atividades sem as quais ele não pode ficar. Então é tentar mesmo tirar um período para a igreja, para um cinema, para visitar os seus familiares, para você fazer outras coisas que vão te descansar, que vão fortalecer o seu psicológico para a maratona de estudos que recomeça na segunda-feira. Uhum. E para quem não tem assim, experiência nenhuma com concurso público, o cursinho preparatório é ideal? O cursinho preparatório ajuda muito, porque no cursinho preparatório existem professores experientes que vão fornecer para os alunos, além do ensino do conteúdo, dicas de como que ele vai se organizar, conteúdos específicos relacionados àquela banca, porque nós temos várias bancas organizadoras e cada banca cobra o conteúdo de uma forma, dá o enfoque para aspectos que são mais ou menos relevantes. Então o cursinho preparatório ajuda muito, principalmente aquele candidato que ainda não tem tanta experiência, que está começando a estudar. Eu acho que a parte mais complicada do concurso público é o dia da prova. E assim, na véspera, gera muita ansiedade também no dia da prova. Como controlar essa ansiedade? O que pode fazer e o que não pode fazer na véspera e no dia da prova? Isabela, a véspera da prova não é mais o momento do candidato tentar aprender algum conteúdo que ele não aprendeu em todos os meses que sucederam a data da prova. A véspera da prova deve ser dedicada para o candidato trabalhar principalmente o psicológico dele. Então ele tem que controlar a ansiedade. Antes da prova eu sugiro respirar fundo 3 vezes, porque essa estratégia da respiração, ela ajuda a acalmar. Então nada de tentar rever conteúdo, de tentar aprender aquilo que você não aprendeu esse tempo inteiro na véspera da prova, é se concentrar mesmo em manter a calma e alimentação leve. Eu já vi candidatos às vezes perderem uma prova porque tiveram uma alimentação inadequada no dia anterior. Então beber muita água, alimentação leve. A véspera da prova deve ser dedicada mesmo para aquele momento em que você vai estar lá vivendo uma tensão e realizando a prova. Lembrando que a preparação, a aprovação no concurso público, ela não começa no dia da prova, ela começa com a preparação. Então, se você fez a sua parte, se você estudou, se você se preparou, o dia da prova é só o resultado, ele é só a conquista daquilo para o qual você já vem se empenhando. Camila, como a gente conversou aqui nos blocos anteriores, cada um tem um perfil certo. Sim. Nem todo mundo tem um perfil para, Sim, claro, para o concurso público. Então, para quem ainda não sabe se tem um perfil ou não, quais são as vantagens e desvantagens do concurso público de ser servidor público? A principal vantagem de ser um servidor público é a estabilidade, a remuneração atrativa, você vai ter uma carreira respeitada. As carreiras do serviço público, elas costumam estar entre as carreiras mais respeitadas pela nossa sociedade. Então, além da estabilidade, da remuneração atrativa e a possibilidade de você ter uma carreira sólida, uma carreira com um plano de ascensão, existe também aquela questão da rotina, de você poder trabalhar a vida inteira em um mesmo local, se isso for da sua vontade. Agora, a desvantagem é justamente, ela advém daquilo que para algumas pessoas é uma vantagem. Então, muitas vezes, se você não gosta de rotina, se você não quer cumprir horários, existem algumas pessoas que têm um perfil mais empreendedor, que gostam de desafios, de cada dia fazer uma coisa diferente. Então, essa pessoa dificilmente ela ficaria satisfeita, ela seria feliz dentro do serviço público. Camila, então para quem está em casa, está nos assistindo e quer prestar um concurso público, qual que é o conselho, qual que é a dica que você gostaria de deixar para essa pessoa? Estabeleça um objetivo. Você quer ser aprovado num concurso público? Você entende que isso é o melhor para você? Isso vai te fazer feliz? Isso vai te trazer uma realização pessoal e profissional que você está buscando? Então, uma vez que você estabeleceu isso como objetivo, tente incluir a sua família, os seus amigos, aquelas pessoas que você gosta no projeto da seguinte forma: explique para eles que você vai precisar dedicar umas horas para a preparação, que você está com este projeto, que nos dias e nos horários específicos que você estiver estudando, você não gostaria de ser incomodado, que eventualmente você vai precisar sacrificar alguns momentos que seriam dedicados ao lazer, porque o seu edital está aberto e você está estudando o máximo possível para obter a sua aprovação. Então, estabelecer um objetivo, explicar para a família, buscar aliados, buscar parceiros para o seu projeto e seguir estudando. Não existe aprovação em concurso público sem estudo e sem dedicação.
É isso aí, então dedicação é a palavra. É a palavra de ordem para quem quer ser aprovado em um concurso público. Camila, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Isabela. Agradeço a TV Kefas pela oportunidade. Agradeço espero que você volte mais vezes aqui. aqui. Espero que sim. Muito obrigada. E obrigada a você que está nos assistindo, que esteve com a gente durante este programa. E o Kefas Entrevista volta logo mais e até a próxima, se Deus quiser.